Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos mais uma vez juntos aqui. E hoje eu quero trocar uma ideia com você. Conversar um pouco com vocês. Ouvir a sua opinião. O que você acha? Porque sempre quando a gente está aqui, conversando com vocês aqui, não temos a finalidade de ser o dono da verdade, mas simplesmente compartilhamos algumas das nossas ideias, das nossas opiniões, no que diz respeito à geopolítica, à escatologia, à volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a implantação do governo do anticristo. E como nós sempre temos dito para vocês aqui, nós como igreja temos um papel fundamental. É claro, eu concordo que o que está estabelecido na palavra de Deus, que deverá acontecer nesses últimos tempos, não temos como impedir. Vai ter um governo único nessa terra? Sim, a Bíblia diz que vai ter um governo único, é o governo do anticristo. Vamos passar por momentos de guerras, rumores de guerras ainda mais intensos? Sim, vamos passar, porque entendemos que ainda estamos vivendo o princípio de dores. Mas vai chegar um momento em que essas dores vão se intensificar. A palavra de Deus diz, deixa claro, que veríamos sinais no céu, na terra, nos mares. Veríamos os sinais, as evidências de Jesus Cristo através de todos os acontecimentos narrados ali por Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, que narra muito a respeito desse período em que nós estamos vivendo. Mas como eu disse para vocês, nós como igreja temos um papel fundamental. E o nosso papel fundamental não é impedir tudo isso. Não estamos aqui para impedir que o governo do anticristo seja implantado, para impedir que aumente a perseguição contra a família tradicional. Nós não estamos aqui para impedir nada disso, mas nós estamos aqui como resistência para dificultar, para retardar o acontecimento disso enquanto, pelo menos, estivermos aqui nessa terra. Estaremos fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, com a nossa capacidade e com o auxílio do Espírito Santo, se opondo a tudo isso daí. Algumas coisas nós não vamos conseguir resistir por muitos tempos. Outras coisas resistiremos por um tempo mais longo. Mas o nosso papel fundamental é promover essa resistência para que tenhamos um tempo hábil e a liberdade de poder continuar pregando o Evangelho, de poder falar de Jesus, de poder anunciar para as pessoas, olha, tudo que está para acontecer aí é disso para pior, mas existe uma saída, existe uma solução. Deus deixou registrada essa saída, essa solução. E o nosso papel como igreja é apresentar isso para as pessoas. E de que maneira que nós podemos estar resistindo? Fazendo as escolhas menos pior no que diz respeito, por exemplo, às eleições. Aqui no Brasil, estamos ainda em muitas cidades com o segundo turno das eleições municipal. 2026 teremos aqui eleição para a presidência da República, senadores e deputado federal e governadores e deputado estadual. Mas nesse exato momento também, estamos vivendo aí um pleito eleitoral que diz respeito ao que pode acontecer com o mundo inteiro daqui para frente. O mundo inteiro, ele pode dar uma guinada de 180 graus para a esquerda, de vez, de maneira cabal, ou pode se dar isso de uma maneira mais lenta. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque lá nos Estados Unidos, que estará acontecendo no dia 5 de novembro, a eleição que pode interferir em todo o planeta, nós não temos uma escolha muito boa lá. Nós temos ali a opção do menos pior. Ou seja,
o que irá talvez fazer com que aconteça as coisas que o governo do anticristo pretende fazer com um pouco mais de tempo. Você está entendendo? Vai ser a única diferença, tá? Entre Donald Trump e Kamala Harris, a diferença é essa. A Kamala Harris, o negócio vai acelerar de uma maneira vertiginosa. E com o Donald Trump? Com o Donald Trump vai ser um pouco mais lento. É apenas isso. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Que nós não podemos ter, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump como alguém que está ao nosso lado, que está como se fosse a própria igreja na presidência da República dos Estados Unidos. Não, o Donald Trump também, ele é do sistema. É verdade, eu tenho que dizer essa verdade para vocês. Lá nos Estados Unidos a escolha será entre o menos pior. Os dois são péssimos, os dois são ruins, os dois são do sistema, os dois estão com o sistema. Mas nós temos ali o menos pior. Então o Donald Trump é apenas o menos pior, porque ambos estão envolvidos com toda a podridão. Por exemplo, o Donald Trump, quando foi presidente da República, ele entrou lá dizendo que iria drenar o pântano. O pântano, né, se refere a toda a imundície e a podridão da política norte-americana, do governo norte-americano, do establishment norte-americano. Fala de toda a podridão, tudo que acontece por baixo dos panos, que envolve tudo que você imagina que não presta. É o tráfico de drogas, é o tráfico de seres humanos, é a maldade feita com os pequeninos, né? Como na ilha do Jeffrey Epstein, né? São aquelas questões de eliminar o bebezinho ainda dentro do ventre materno, tudo de malignidade que você imaginar, tudo de ruim que você imaginar, tráfico de drogas, tudo quanto é tranqueira, está relacionado com o pântano, o submundo da política norte-americana. E ele entrou lá dizendo que iria drenar o pântano, não é isso? E bem na época dele lá, estava lá pipocando aquela questão do Jeffrey Epstein, que é similar ao P. Diddy, o Puff Diddy, que está aí agora em alta, com toda a sua malignidade, né? Envolvendo só milionários, bilionários, toda Hollywood, toda a indústria fonográfica, né? Tudo envolvido com aquela podridão. Então, o Jeffrey Epstein, que pipocou na época dele, ele não fez grandes coisas. Você parou para prestar atenção que ele não fez muita coisa para tentar alavancar, acelerar todo o trabalho de investigação contra o sistema do Jeffrey Epstein. Por quê? Porque ele era amigo do Jeffrey Epstein. Você sabia disso? Que o Donald Trump era amigo do Jeffrey Epstein. Tem várias fotos deles juntos, tá? Inclusive, o Donald Trump, né? Essa terceira esposa dele, né? Essa jovem aí que era uma modelo, né? A Melania Trump, tá? A Melania Trump, ela foi apresentada para o Donald Trump pelo Jeffrey Epstein. Sim, o Jeffrey Epstein mexia com esse negócio de mulheres. Desde mulheres adultas de maior idade até as pequeninas que tinha questão lá naquela famosa ilha dele. E ele era envolvido com todos os bilionários e grandes políticos dos Estados Unidos. Vocês sabem que naquele avião do Jeffrey Epstein, né, é registrado ali o acesso à entrada para ir para aquela ilha, naquele avião do Jeffrey Epstein, de pessoas como o Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos. Existe envolvimento com a Hillary Clinton, né? Vocês ouviram falar, vocês se lembram daquela questão do Pizzagate, que envolvia toda essa questão aí, com pequeninos também? Então, é desde aquela época. E o Donald Trump, ele conhecia tudo isso aí. E o Donald Trump, ele andava nesse meio aí.
E como vocês estão sendo informados aí agora, a própria atual esposa do Donald Trump foi apresentada para o Donald Trump pelo Jeffrey Epstein. Então vocês veem que eles têm uma grande afinidade. Então está aí o porquê que talvez Donald Trump não fez grandes coisas, como pântano, quando esteve lá como presidente, né? Inclusive, como presidente, por exemplo, na ocasião que estava se tendo lá aquele grande problema que saiu do Dragão Vermelho, vocês se lembram, né? O problema que saiu do Dragão Vermelho. Então, tinha um cara que estava trabalhando para a ONU, para o sistema, que era o mais poderoso e que tomava todas as decisões com respeito ao fica em casa, ao coloca a focinheira, tira a focinheira, a toma o remédio, toma a solução, que era o... como é que era o nome dele mesmo? Meu Deus. O doutor Anthony Fauci, ou Anthony Fauci, né? Esse doutor aí, ele era responsável pelo equivalente à Anvisa aqui no Brasil, que autoriza, que determina, que cuida dessas questões. Lá era ele. E ele era do sistema. Ele já vinha do governo anterior. Ele já vinha do governo anterior. Era assim com o Tedros Adhanom, com a OMS, com os laboratórios lá do Dragão Vermelho. E ele só trabalhando contra. E a favor do sistema mundial. Por que Donald Trump não retirou ele na época? Se ele era do sistema, se ele estava trabalhando para aquele problema mundial, defendendo inclusive a proteção, estava envolvido com as questões do laboratório lá do Dragão Vermelho, por que o Donald Trump não fez nada com ele? Manteve ele. Vocês estão entendendo? Então, por que o Donald Trump não mexeu com nada disso naquela época dele? Estava pipocando lá naquelas regiões ali de Nova York, inclusive. As histórias, alguns dizem que acabou ficando como teoria da conspiração, de túneis, onde havia lá milhares de pequeninos, né? Não se falou muita coisa, né? A questão da ilha não foi para frente. Havia grandes, poderosos, tudo envolvido, não foi para frente. Havia essa questão do Dr. Anthony Fauci, que também não foi para frente. Vocês estão entendendo? E o Donald Trump, ele tinha vários processos já, que inclusive envolvia essas questões também com mulheres, né? Vocês sabem que um dos maiores problemas do Donald Trump foi com a prostituta, né? Que para calar a prostituta, que eles iriam anunciar lá o que aconteceu entre ele e a prostituta, ele mandou o advogado dele pagar aquele valor, deu toda a dor de cabeça que batalharam contra ele no decorrer dos 4 anos de mandato dele, foi por causa de prostituta, envolvimento com prostituição, né? E ele nunca conseguiu mexer em nada que diz respeito ao pântano, nunca mexeu em nada que diz respeito ao Jeffrey Epstein, nunca mexeu em nada no que diz respeito ao Pizzagate, que está envolvido aí a Hillary Clinton, Bill Clinton, os irmãos Podestas e outros mais, né? Inclusive filhos até da rainha da Inglaterra, né? Nunca ele mexeu com nada disso daí, né? Porque ele tem vários processos. Ele era envolvido com o Miss Estados Unidos, né? A empresa que comandava o Miss Estados Unidos era do Donald Trump, e era ele que apresentava, que fazia todo o trabalho ali. E há ali muitas denúncias de meninas, de candidatas, né, que dizia das maneiras em que elas eram tratadas, né, que muitas vezes, né, elas lá nos camarins lá se trocando, né, estando nua ou seminua, ele entrava com tudo lá no meio, como se não tivesse acontecendo nada, ficava tudo à vontade lá, né? E vários probleminhas com essas questões de prostituição, com a questão do Jeffrey Epstein e tudo mais. E agora aí está estourando a questão aí do P. Diddy. E a questão do P. Diddy também parece que não é diferente também. O Donald Trump também tem fotos com esse cara, né? Tem aí um envolvimento com esse cara também, da mesma maneira. Por que eu estou dizendo isso? Porque estão dizendo que possivelmente nesse mês aqui agora, ou no comecinho de novembro, vão estar trazendo a denúncia aí para dizer que a Kamala também tinha envolvimento com o P. Diddy. Então, quer dizer,
Os democratas vão querer desenterrar a questão do Jeffrey Epstein e eles já estão querendo trazer à tona aí um vídeo que diz que vai ser bombástico da Kamala com o P. Diddy, certo? E o P. Diddy está envolvido com toda essa malignidade, né, que envolve todos os tipos de crimes mais nojentos do mundo, abominável principalmente para as mulheres, né, que é o estupro Pontinho Pros, né, e inclusive estupro Pontinho Pros de pequeninos, seja menina, seja menino, né, um envolvimento terrível ali. Então vão estar trazendo possivelmente nessa semana, na próxima aí, né, alguma coisa bombástica linkando a Câmara com o P. Diddy. Vão também trazer coisas bombásticas, querendo linkar ainda mais Donald Trump com Epstein. Resumindo, os dois, tanto Kamala quanto o Donald Trump, têm envolvimento com toda essa podridão aí. E essa podridão, pelo que está se percebendo aí agora, por trás de tudo isso aí, tem a mão da CIA. É uma prática comum entre as indústrias, ou o serviço, melhor dizendo, o serviço de inteligência das nações, se valerem disso aí, se valerem de garotas de programa, de prostituição, de drogas, para acabar tendo alguém sob controle e usar isso como chantagem. É muito comum os serviços de inteligência oferecer para empresários, para políticos, né, quando eles fazem essas viagens nesses paraísos, né, colocar ali meninas, de preferência, né, com a menor idade, e geralmente todas essas questões são filmadas, coloca ali a menina que ele quer, coloca ali o menino, oferece tudo, dá aquela vida de magnata para o cara, e tudo aquilo ali é filmado, é gravado, e essas pessoas acabam depois ficando como refém e acabam entregando tudo o que essas agências de inteligência precisam. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui, né, o Bolsonaro, na época da campanha lá, ele falou alguma coisa, vocês se lembram que ele trouxe aquela historinha dizendo assim, então, por exemplo, né, uma pessoa que tem um codinome Daniel, né, Daniel é levado lá para Cuba. Chega lá em Cuba, né? Eles vão dar aquele hotel luxuoso para ele e vai colocar ele em situações ali embaraçosas que pode envolver, às vezes, até pequeninos ou pequeninas, né? Que pode envolver a questão homoafetiva, que às vezes o cara tem aquilo enrustido. Coloca tudo à vontade do cara, tudo aquilo ali é filmado e a partir de então aquele cara passa a ser um escravo daquele serviço de inteligência, né? Eu creio que vocês devem saber aqui no Brasil quem que é esse Daniel, que o Bolsonaro diz que possivelmente, né, que o Bolsonaro falou que é o que aconteceu, né? Eu tô dizendo possivelmente, mas o Bolsonaro colocou isso como um fato, né, que ele foi tipo vitimado, né, pelo serviço de inteligência de Cuba, né? E que o serviço de inteligência de Cuba tinha ali vídeos, fotos dele numa situação complicadíssima, né? Então, são geralmente situações que envolvem, né, esse cidadão com pequeninas ou com pequeninos, né? Vocês sabem quem que é o Daniel aqui no Brasil? Ele é o cérebro pensante do PT. Não é o Mula, não. O Mula não tem cabeça, o Mula não pensa. O Mula só pensa em pinga. Só pensa em pinga. Não é ele, não. Mas é a cabeça pensante que comanda, né, toda a questão de articulação, de política do PT. Né? Então, o Bolsonaro contou essa historinha, falando, né, que ele era alguém que estava nas mãos do serviço de inteligência comunista de Cuba. Porque Cuba tinha essas questões. Então isso é muito comum entre os serviços de inteligência. E o que se acredita? Por que Donald Trump não poderá fazer muitas coisas? Porque possivelmente ele tendo esse envolvimento que teve com Epstein, né? Automaticamente ele está nas mãos dos caras. E ainda que ele seja eleito presidente,
Ele não vai fazer nada disso que ele está dizendo, de drenar o pântano, de colocar na cadeia pessoas que mexem com os pequeninos, que faz mal para os pequeninos, né? Que são amantes e viciados em adrenocrome. Né? Ele não vai poder mexer com nada disso aí, porque ele tem uma convivência muito estreita ali. Então, quer dizer, um cara que está ali com fotos, imagens dele, né, dos dois lados. Agora, o cara dizer que ele tirou uma foto com o Epstein e não sabia quem era o Epstein, é brincadeira, né? Uma coisa é um cidadão comum de outro país que nem sabe quem era Epstein e tirou uma foto com ele, né? Mas um Donald Trump falar que não sabia quem era, tal, e inclusive ter esse envolvimento a ponto de conhecer a atual esposa, que é o terceiro casamento do Donald Trump agora, né? Essa terceira esposa ele conheceu através do Epstein, né? E o Epstein mexia, ele era um agenciador, né? Ele arrumava qualquer tipo de mulher que você queria. Loira, preta, branca, magra, alta, baixa, americana, estrangeira e com 80 anos ou com 8 anos. O que você pedia, ele concedia, né? E naquela ilha dele lá, lotava-se o avião dele, né? Lotava o avião dele com todas essas pessoas desse naipe e ali acontecia todas essas atrocidades, né? E quem garante que o Donald Trump não tem na mão da CIA, na mão de algum grandão aí, né? Alguma foto, algum vídeo comprometedor. Ele já tem inúmeros processos aí por questões de assédio, né? Assédio. Inclusive agora surgiu aí uma modelo aí também que está vindo denunciando o Donald Trump, que ele palpou ela de um jeito estranho, esquisito, coisas do gênero. É coisa antiga, mas estão trazendo agora. Então, para vocês entenderem que todos esses caras, tanto o Kamala quanto o Donald Trump, estão envolvidos até o pescoço com todas essas imundícies, com todos esses lixos. E não vão poder fazer muitas coisas. Para concluir aqui, foi perguntado, né, pro Larry Fink. Você sabe quem que é o Larry Fink, né? Larry Fink é um judeu casariano que é ninguém mais, ninguém menos, né, que o CEO, o presidente da BlackRock, né? E perguntaram para ele, e aí, o que você acha, né, de Donald Trump ou de Kamala, né? Você está aí preocupado se o Donald Trump ganhar? Você está preocupado se Kamala ganhar? Sabe o que ele falou? Foi para mim tanto faz. Qualquer um dos dois, para mim, é a mesma coisa, não muda nada, vou tocar para frente. O Larry Fink, ele é uma das principais figuras mundiais no que diz respeito a toda essa agenda que está aí. Quando ele diz assim, ó, para mim tanto faz, os dois é a mesma coisa. Eu tenho ali o relacionamento com os dois, tenho contato com os dois. Você está entendendo? Sabe o que ele quer dizer? Assim, os dois estão na minha mão. Os dois fazem o que eu quero. Seja Kamala ou seja Donald Trump. O Larry Fink disse isso. Ou seja, é por isso que eu estou te dizendo. Com o Donald Trump, a única coisa que nós vamos conseguir é fazer com que avance de uma maneira um pouco mais lenta essa agenda para a implantação do governo mundial, mas não que vá impedir. E a maior prova disso é o Larry Fink. Agora nós estamos vendo aí, né, o Zuckerberg da Metaverso, que está também aí apoiando Donald Trump. Estamos vendo outras figuras do meio econômico mundial que também não estão tão preocupadas com a eleição ou eventual eleição do Donald Trump. Então, eu quero trazer isso aí para que todos nós venhamos ter em mente. Não podemos colocar toda a nossa esperança e convicção e fé e esperança numa figura como o Donald Trump. Ele não tem diferença nenhuma. Você está entendendo? Agora, o que acontece? O que eu disse para vocês. Nós temos que estar muito atento. Por quê? Porque aquele que vai estar governando mundialmente, que vai estar entrando como aquele que vai colocar a paz, a justiça, a liberdade e a igualdade, ele não virá como alguém que apoia a prostituição, que apoia a Boi Pontinho Tocho, que apoia todo esse mundo. Não, ele virá como alguém que tem um discurso conservador. E é o que o Donald Trump está fazendo.
O Donald Trump, ele tem esse discurso conservador, ele é contra o aborto pontinho tosco, porque ele se diz cristão, né? Ele é a favor da família tradicional, porque ele se diz cristão. Ele é a favor de defender as pautas de Israel. Ele é o que está articulando lá aquele acordo de paz lá, o acordo de Abraão, não é verdade? Então, ele vem dessa forma mesmo, para enganar. Então, é muito mais provável, né, a gente ter aí um candidato que vá favorecer para o anticristo, como o Donald Trump, do que a Kamala, né? A Kamala já falou que não gosta de Jesus mesmo, que quem gosta de Jesus, o comício dela não é lugar para essa pessoa. Ela expulsou os 2 jovens do comício. Pode sair daqui. Vocês estão dizendo aí Jesus Cristo é o Senhor, saia daqui. Vocês estão no lugar errado. Então, nós precisamos entender isso para não ficarmos decepcionados, tá? O Donald Trump não vai mudar nada. O Donald Trump, ele está envolvido com o sistema também, tem rabo preso, não é verdade? E nós vamos só ver aí trocas de farpa. Então o que pode acontecer agora nessa reta final é isso aí, é apresentarem ou fotos ou vídeos envolvendo de uma maneira mais concreta a Kamala com o Piriri, e automaticamente os democratas também trazendo envolvimentos ainda maiores do Donald Trump com o Jeffrey Epstein, né? E a maior prova é isso aí, porque ele foi presidente da República e não mexeu, não fez nada para ir a fundo nessa questão que envolve o abuso dos pequeninos, que envolve, né, o Jeffrey Epstein, os grandões que estavam envolvidos com esses voos lá para aquela ilha dele, né? Ele não mexeu em nada disso. Então, não fiquem decepcionados, não fiquem decepcionados, não coloque a sua esperança no Donald Trump, tá? É importante, lógico, se você falar assim, se você estivesse nos Estados Unidos, em quem você iria votar? Iria votar no Donald Trump, que é o que eu estou dizendo, né? Seria o que iria avançar a agenda do anticristo, ou a agenda 2030, um pouco mais lento, né? Talvez, né? Porque também pode acontecer algo também extraordinário, né? Que de repente ele entra lá, faz um período de paz, tranquilidade e depois automaticamente bota as garras de fora. Como diz lá, ele faz um acordo e na metade da semana ele quebra o acordo e promove a abominação da desolação, né? Então, estão se acreditando aí que possivelmente também, até mesmo para favorecer, pode ser que até antes da eleição, ou então se não acontecer antes da eleição, no período que vai do dia 5 de novembro, quando termina a eleição, até a posse, e que acho que é em 6 de janeiro, até a posse em 6 de janeiro, nesse período aí acontecer um caos nos Estados Unidos, envolvendo também uma escalada no conflito lá em Israel, com o Irã, Ucrânia com a Rússia e China com Taiwan. Pode haver uma escalada para acontecer um colapso terrível, tá? Pode haver nesse período aí, nessa janela, que vai do 5 de novembro ao 6 de janeiro, que é o dia da posse. Então, acontecendo um caos aí, e talvez até mesmo tentando impedir a chegada do Donald Trump, ele ganha a eleição, mas vão tentar impedir ele de tomar a posse. Então, promovendo todo esse caos, para o Donald Trump também seria uma coisa interessante, porque daí ele entra no dia 6 de janeiro. Está lá, por exemplo, uma guerra entre Irã e Israel. A guerra ali de Ucrânia e Rússia já virou uma guerra da OTAN, os 30 países contra a Rússia. Lá na Ásia já virou um grande conflito envolvendo a China invadindo Taiwan, Japão vindo para defender o Taiwan, Coreia do Sul vindo para defender Taiwan, os Estados Unidos vai ter que se colocar lá. Então, com todo esse cenário aí, seria uma boa se o Donald Trump entrasse e depois conseguisse acabar com isso daí. Pronto, ele seria conclamado, ovacionado como o cara. Como o cara para ser o quê? Um líder mundial. Você já pensou nesse detalhe também? Se ele ganha, e depois que ele ganhou, acontecer tudo isso até 6 de janeiro, e ele chegar em 6 de janeiro e automaticamente o cara vai ser conclamado, o cara,
O cara, ele acabou com todas as guerras, acabou com todo o conflito. Vocês estão entendendo? Então, vamos estar atentos, porque, de repente, aquele cara que hoje nós estamos olhando como o melhor, ele pode muito bem ser, sim, aquele que pega o mundo no meio de um conflito enorme, coloca paz em tudo, apazigua Irã e Iraque, apazigua a Rússia e a Ucrânia, apazigua a China e Taiwan, começa a governar ali e automaticamente não vai demorar muito para alguém falar, não, esse cara tem que ser o líder do mundo. Esse cara, ele conseguiu acabar com todos os conflitos. É o cara. Vocês estão entendendo? Então, vamos estar atentos a tudo isso aí. E não se iluda com Donald Trump. É óbvio, nós temos que escolher o menos pior. Se eu estivesse lá também, iria votar nele. Não teria muito o que fazer. Iria votar nele. Mas entenda dessa forma também, tá? Ele está envolvido até o pescoço com o sistema, tá? Assim como eles podem apresentar nessa semana que Kamala está até aqui com o Piriri, eles também podem apresentar que o Donald Trump está até aqui com o Jeffrey Epstein, tá bom? Então, estejamos atentos e antes de qualquer coisa entendendo que a nossa proteção vem de Deus, vem de Jesus. É Jesus quem nos guarda, é Jesus quem nos livra e é dele que nós esperamos. É ele que nós aguardamos, é ele a nossa esperança, é ele a nossa segurança. Entenda uma coisa, assim como o povo estava lá no Egito e todas as pragas que vinham contra os egípcios, né? Eles não tinham como fazer nada, só dependiam exclusivamente da proteção de Deus. Assim somos nós nessa reta final. A nossa proteção só de Deus. O sistema é pesado, o sistema está vindo com tudo. Vamos fazendo na medida do possível, dentro da nossa capacidade, o que pudermos fazer para retardar, para dificultar, mas nunca impedir de acontecer. E estejamos atentos com esse lado para não se decepcionar com o Donald Trump, tá? Ele faz parte do sistema também. Para o sistema, tanto faz quem entrar lá, Kamala ou Donald Trump. A única coisa que muda é a velocidade. Com a Kamala, vai um pouco mais rápido. E com o Donald Trump, vai um pouco mais lento. Mas ambos estão envolvidos com o sistema, estão apoiados pelo sistema. E mesmo porque Donald Trump só chega lá se o sistema permitir, né? E pelo que estamos vendo, parece que o sistema até vai permitir ele chegar lá. Com poucos embaraços, com algumas lutas e adversidades, mas vai chegar lá. Mas eu e você temos que entender que ele e a Kamala é mais do mesmo, né? A única coisa que muda é essa igual do que eu estou te dizendo. É a questão do tempo. Com a Kamala iria mais acelerado, e com Donald Trump vai um pouco mais lento, mas que vai chegar na agenda, vai, tá certo? E como nós sabemos que a nossa função é o quê? Saquear o inferno e povoar os céus, deixa eu pedir para vocês, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Por quê? Eu sei que não posso fazer muita coisa através da eleição de um presidente lá nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, mas eu posso fazer muita coisa, muita diferença, evangelizando, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, sabendo que pouco tempo resta, sabemos que estamos na reta final, vamos evangelizar com mais eficácia, vamos alcançar o maior número de pessoas para Jesus. E nós temos feito isso aqui no Brasil, onde moramos, aqui em São Paulo, onde eu vivo, mas também eu estou obedecendo o ID de Jesus, com a minha contribuição, com a minha ajuda, indo até a África. E nós estamos falando de Moçambique, onde nós alimentamos, vestimos e evangelizamos centenas de crianças, graças a pessoas como vocês, que têm movido o coração e têm contribuído com esse projeto. E vocês sabem que Moçambique está vivendo um período sangrento. Está lá um governo ditador que não quer sair do poder, não quer entregar o poder, e estão eliminando pessoas. Está sendo derramado muito sangue ali em Moçambique. Se em épocas normal já é uma crise, a fome é sem precedente, a pobreza, a miséria é sem precedente, imagina agora que eles estão em meio a uma verdadeira guerra civil. Ajude as nossas crianças em nome de Jesus. Moçambique está chorando, Moçambique está sangrando.
E principalmente agora, mais do que nunca, nossas crianças contam com a sua ajuda. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Se você foi movido pelo Espírito Santo de Deus, se você vê seriedade no nosso trabalho ali em Moçambique, nos ajude através dos dados que estão aqui embaixo na descrição. Olha o nosso trabalho lá em Moçambique, como que é. De paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então era todos os dias água quente com açúcar. Mas hoje, graças à sua ajuda, à sua contribuição, é leite com chá ou leite com café, um pãozinho. E além disso também, nós servimos almoço para essas crianças, vestimenta para essas crianças. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, se o Espírito Santo de Deus falou contigo, em nome de Jesus, semeie na vida dessas crianças, principalmente agora que o país está lá numa verdadeira guerra civil. Sangue está sendo derramado lá. E muitas dessas crianças aqui precisam mais do que nunca da sua ajuda, da sua colaboração, da sua oferta. Se Deus tocar no teu coração, se o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, em nome de Jesus, faça esse gesto de amor voluntário por essas crianças ali em Moçambique. E eu tenho certeza que o nosso Deus, de lá dos altos céus, estará registrando esse seu momento de amor e voluntariedade para com essas pequenas crianças ali em Moçambique. Me ajude em nome de Jesus, amém? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os dados necessários. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixa o like, o joinha e em nome de Jesus compartilhe essa informação com o maior número de pessoas para que não tenhamos pessoas que servem a Deus decepcionadas com o que vai acontecer nos próximos dias e principalmente para o ano de 2025. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.